Saudando aqui Elivaldo Barbosa. Tudo bem, Elivaldo? Tudo bem, Joelson. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a você que segue a nossa companhia. Elivaldo, nós temos acompanhado todos os dias, através do próprio relato da população, as dificuldades com o transporte coletivo aqui na capital. A mais nova dificuldade é a possibilidade ou a impossibilidade do pagamento do 13º salário de motoristas e cobradores. Você tem uma ideia da dimensão da crise que afeta o setor. As empresas estão alegando falta de caixa para pagar o 13º dos colaboradores, ou seja, é um salário, é uma folha que é garantida por lei, não tem como qualquer empresa deixar de lado essa obrigação. Mas aí mostra exatamente o quanto é grave a crise no setor de transporte coletivo da capital do Piauí. Eu vou falar agora ao vivo com a repórter Gorete Santos, que acompanha o diálogo entre representantes do CETUT, representantes da Esse-Trans, mediados pelo TRT e motoristas e cobradores para tentar chegar a um consenso e evitar um protesto. Gorete Santos, mais uma vez, boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joelson. Novamente a você, ao Elivaldo, a todos que nos acompanham. Felicidade, viu, de poder dar uma boa notícia. A reunião terminou de forma muito positiva. Houve um acordo entre todos os representantes da Esse-Trans, do CETUT e também do Sintetro, o Sindicato dos Trabalhadores, e a garantia de pagamento do 13º salário, sim. A gente já havia anunciado aqui, que as empresas haviam oficiado o Sintetro informando de que não havia dinheiro em caixa para pagar o 13º salário, porque a Prefeitura não teria cumprido os acordos de repasse dos recursos que ficaram de responsabilidade do Poder Público Municipal. Nós havíamos conversado, inclusive, trazido aqui informação do superintendente da Esse-Trans, Bruno Pessoa, de que houve um repasse recente de aproximadamente 5 milhões e que havia um outro repasse para ser feito nos próximos dias de aproximadamente 2 milhões. É justamente essa quantia, Joelson, que deve ser suficiente para pagar o 13º salário dos trabalhadores do sistema de transporte coletivo, aproximadamente 2,5 milhões. Nós vamos ouvir o que disse um representante do CETUT, vice-presidente do Sindicato das Empresas, Marcelino Lopes, comemorando esse efeito positivo dessa audiência aqui no Tribunal Regional do Trabalho. Tivemos ainda agora uma rodada boa de conversa com a Esse-Trans, participando do Sintetro, o Sindicato dos Motoristas, e com a mediação do TRT, na pessoa do nosso desembargador Manuel Edilson, e chegamos ao que a gente sempre vem dizendo já há muitos meses. A Prefeitura comparecendo com uma parte que ela precisa comparecer, que é algum subsídio para o sistema andar, logicamente que não vai ter nenhum problema. E a Prefeitura já se comprometeu hoje em repassar até terça-feira que vem o valor que seja suficiente para cobrir a primeira parcela do 13º dos nossos colaboradores, e assim vai ser feito. De quanto seria? Algo em torno de 2,5 milhões. Olha, Joelson, nós havíamos também trazido a informação acerca do pagamento referente às diárias desses trabalhadores no segundo turno das eleições, Só relembrando aqui, a Prefeitura diz que bancaria com a gratuidade no sistema de transporte para que ninguém tivesse problemas para sair de casa até o local da votação. E assim foi feito. As empresas garantiram o transporte naquele dia com a garantia de que receberiam da Prefeitura. Mas até o momento não havia sido feito esse repasse e isso também estava gerando um impasse. Mas houve o pagamento ontem, os trabalhadores devem receber e a gente vai ouvir agora, portanto, o posicionamento do Antônio Cardoso, que é presidente do Sintetro, acerca desses dois pagamentos. A gente sempre fica feliz quando é conduzido para cá pelo Dr. Manuel Edilson, e ele ouviu todas as partes e a Prefeitura já tinha feito o pagamento de 2 parcelas, e hoje o Bruno, junto com o Dr. Aurélio Lobão e o Felipe, confirmaram o pagamento da última parcela. Então o trabalhador vai ter o seu 13º e poder honrar com seus compromissos. A gente fica feliz por isso, mas a gente ficaria muito mais feliz se a gente resolvesse de uma vez por toda a questão do transporte público de Teresina, que a gente também já não aguenta mais, e eu espero que a gente avance daqui para frente com relação à nossa convenção e o nosso dever de sindicalista com relação aos trabalhadores.
A corda dessa quebra de braço, né, Joelson, ela está sempre muito esticada no sistema de transporte coletivo. Teve essa folga agora, felizmente, garantindo o 13º salário, pagamento dessas diárias também, mas Antônio Cardoso já adiantou o que deve ser o primeiro impasse nesse sistema no ano de 2023, que é a convenção coletiva da categoria, né, que deve definir o salário para o próximo ano e também alguns direitos que foram retirados em função de toda essa crise no sistema. A gente espera que, assim como a discussão do 13º salário, a convenção também venha com êxito no início do próximo ano. Joelson. Obrigado, Gorete Santos. É a nossa expectativa também, mas a gente sabe que esse entendimento de hoje só garante aí o esforço é para garantir um Natal e um Réveillon tranquilos, né? Mas tem muita coisa realmente para ser debatido. Obrigado, Gorete, em relação ao transporte coletivo. Mas você vê por aí, né, Elivaldo? A grandiosidade, o tamanho que é o custo do sistema. Você tem 2 milhões de reais aproximadamente para pagar servidores em uma parcela do 13º. E que não é um repasse que é lá essas coisas, não. Em relação ao que a expectativa do setor empresarial. O certo é que essa relação público-privada, ela não foi resolvida desde o início da atual gestão. Sempre existe, como a Gorete bem informou, essa corda bastante esticada, que normalmente quando ela rompe só prejudica o setor mais fraco dessa relação, que é exatamente, no caso, os colaboradores, os motoristas e os cobradores de ônibus, que estão vivendo a duras penas, vivendo às vezes de salários bastante reduzidos, pelo dia trabalhado. As empresas alegam que não tem caixa, não tem faturamento para bancar a sustentabilidade financeira durante o serviço prestado no segmento do transporte coletivo. É complicada a situação, viu, Nelson? Não é simples não, não é simples não.